Você já deixou de fazer alguma coisa porque teve medo? Já perdeu alguma oportunidade por pensar: "Não vou conseguir, não sou bom o suficiente, e se eu fracassar, o que que vão falar?". Talvez você chame isso de timidez, ou talvez você diz: "Esse é o meu jeito, eu sou assim". Mas hoje você vai descobrir que existe uma diferença muito importante entre medo e insegurança. O medo pode proteger você, a insegurança pode impedir você de viver. E entender essa diferença faz total mudança na sua vida. O medo, ele é uma emoção criada por Deus. Ele nos protege de perigos reais, ele nos ajuda a identificar ou ter aquele discernimento real de algo que pode acontecer de ruim. Um exemplo, se você atravessa uma rua e vê um carro vindo em alta velocidade, sentir medo faz com que você vai parar. Você não vai dar continuidade ali, porque pode causar um acidente. E isso é saudável. E é medo. O problema começa quando o cérebro passa a interpretar como perigos situações que não oferecem uma ameaça real. Um exemplo, uma entrevista de emprego. Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu comecei a minha carreira, eu tinha muito medo da entrevista. E aí eu me rotulava como alguém muito tímido. Ah, eu não sei conversar, eu não sei o que falar, eu sou muito tímido. Mas não era. Eu tinha medo de não ir bem, eu tinha medo de reprovar, eu tinha medo de não conseguir um emprego, sendo que eu estava precisando muito. Entende que quando nós aprendemos a interpretar os sentimentos e as reações que a gente tem, faz total diferença nos resultados? Uma conversa difícil, uma apresentação na escola, um novo relacionamento, um novo projeto. Então o medo deixa de proteger e começa a limitar. É nesse momento que a insegurança cresce. A insegurança ela cresce em cima do medo. Para a insegurança ela aumentar, ela te paralisar, antes de ter a insegurança existe o medo. E a Bíblia ela fala sobre isso. Em muitas ocasiões, Deus disse ao povo: "Não temas". Essa expressão aparece repetidas vezes na Bíblia. Mas perceba um detalhe importante: Deus nunca dizia "não temas", porque o perigo não existia. Ele dizia porque sua presença era maior do que o perigo. Quando Josué assumiu a liderança de Israel depois que Moisés morreu, havia desafios reais. Mesmo assim, Deus declarou para ele: "Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo". A coragem bíblica não é ausência de medo, é decidir caminhar apesar dele, apesar do medo. O que que a neurociência fala sobre isso? O nosso cérebro, ele possui sistemas especializados em detectar ameaças e preparar o organismo, a parte física, para responder rapidamente a essas ameaças. Então, quando nós percebemos um perigo, o corpo ele pode acelerar batimentos cardíacos, aumentar a sua pressão, direcionar a sua atenção para aquilo que parece ameaçador, o foco. Essa resposta é útil quando o perigo ele é real. Mas o cérebro ele aprende a repetição. Preste atenção. O cérebro ele aprende a repetição. Então, se durante muitos anos uma criança viveu em ambientes imprevisíveis, críticos, assustadores, ela pode desenvolver um estado de vigilância constante. E essa vigilância é o medo, a insegurança, a timidez, a ansiedade. Isso tudo depende do ambiente que ela estava, como que foi desenvolvido esse ambiente. E ela cresce. Na vida adulta, situações comuns podem ser interpretadas como se representasse um grande risco. Só que isso não significa que exista um defeito nessa pessoa, exista uma doença, uma disfunção. Não. Significa que seu cérebro aprendeu a priorizar a proteção.
Então, na maioria dos casos de pessoas com excesso de ansiedade, com excesso de medo, com excesso de insegurança, com timidez, existe um excesso de proteção, de autoproteção. Por isso que a terapia ela vai te ajudando a aprofundar o seu comportamento. Os nossos comportamentos, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, isso eu venho falando a cada dia, a cada encontro aqui. São eles que estão mostrando para nós, terapeutas, o que, que tem por trás disso tudo. Então, nosso resultado, antes de você ter um resultado, você teve pensamentos, falas, comportamentos, hábitos, ações. E para você ter isso tudo, antes disso tudo, você teve um treinamento, um desenvolvimento que foi adquirido na sua infância. Então significa que o seu cérebro, ele sempre está em aprendizado. Só que esse aprendizado já tem um pronto, um pré-aprendizado que a gente tem desde a nossa infância. Só que a boa notícia é o quê? É que o cérebro ele continua aprendendo ao longo da vida, com novas experiências, novos hábitos, novas interpretações. E é possível fortalecer respostas mais equilibradas, mudar tudo isso em nós. Por isso que a cada encontro você vai aprendendo, vai tendo um despertar, um conhecimento sobre você e sobre um tema, e você vai descobrindo respostas. E aí, descobrindo essas respostas, as raízes de como você foi formado, por que, que você tem esse hábito, esse comportamento, por que, que você pensa assim, por que, que você fala assim, por que, que esses resultados sempre se repetem, mesmo sendo ruins, mesmo você mudando o curso, o caminhar, os lugares, as pessoas, por causa desse aprendizado que você tem da infância. E aí você vai tendo agora uma identificação de como que foi tudo criado, qual que era a raiz, o que que você foi, como você foi constituído, você vai começar a mudar. Então a gente só consegue mudar quando a gente entende o que mudar. Mas como o medo e a insegurança ela pode ter começado na sua vida? Nem toda pessoa é insegura viveu exatamente as mesmas experiências, mas alguns ambientes aumentam essa tendência. Uma criança constantemente criticada na sua infância, ela pode aprender, nunca faço nada certo. Agora, uma criança que sempre é elogiada, reconhecida, sempre tem ali alguém próximo a ela, conduzindo, orientando. Quando acertava, quando ela fazia certo, ela pode concluir: o meu valor depende do meu desempenho. Uma criança comparada com irmãos, com primos, com vizinhos, colegas, ela pode acreditar que nunca serei suficiente, eles sempre serão melhores que eu. Agora, uma criança que cresce ouvindo gritos, vivendo conflitos ou sem uma previsibilidade, ela pode permanecer sempre em alerta, sempre ansiosa, sempre esperando que algo de ruim vai acontecer. Agora, outra que nunca foi encorajada a tentar, pode crescer acreditando que não é capaz. Então, essas conclusões, elas não surgem porque a criança escolheu pensar assim. Todos nós, quando nós fomos concebidos, tivemos vida e fomos ali desenvolvendo como bebês, crianças, toda a fase que nós passamos, foi uma fase de aprendizado. E esse aprendizado, quem escolhe é a criança, no ambiente que ela cresceu, que ela viveu. Então, com os pais, com os avós, quem estava ali cuidando, ela via, ela ouvia, ela sentia. Isso tudo foi criando para ela repertório, foi criando a história, as escolhas.
os temperamentos, as emoções mais fortes e os aprendizados. Essa conclusão que a gente tem de como a gente é hoje, ela não surgiu porque a gente escolheu, eu quero escolher ser assim, eu quero escolher ser assado. Não. Elas foram tentativas de dar sentido, de se proteger, de continuar vivo, uma escolha de sobrevivência que nós tivemos que ter, sem filtro, sem padrão, sem orientação, sem acompanhamento. Toda criança, eu, você, todos nós passamos por isso. Passamos por essa fase. Eu quero ensinar você agora um exercício simples para você mapear o medo. Sempre que o medo aparecer, faça essas perguntas para você. Primeira pergunta que você vai fazer é: do que exatamente eu estou com medo? Porque existem pessoas que têm síndromes. A síndrome do pânico é uma muito forte, né, nos dias atuais. E a pessoa está tudo bem, está tranquila aqui, ela está caminhando, ela está fazendo uma atividade ou ela está indo fazer um trabalho, alguma coisa assim. E de repente ela é consumida por um medo na rua ali e ela tenta se esconder e começa a ter aquele pavor. O corpo dela começa a mudar, ela começa a ficar ofegante, ou tem falta de ar, ou excesso de cansaço porque você está ofegante. Ela começa a ter sudorese nas mãos, ela começa a suar muito porque ela está ansiosa, ela está prevendo alguma coisa de ruim e nada está acontecendo ao redor dela. Tudo por causa de algo que tem por trás disso. O seu corpo, ele está falando, olha, tem algo errado. Isso não é normal. Você precisa tratar isso. Quantas pessoas, eu já trabalhei num hospital, na área administrativa, mas eu tinha acesso aos médicos e enfermarias, e eu via muitas pessoas com um diagnóstico de ansiedade, com falta de ar, com desmaio, com taquicardia, parecia que ia dar um ataque cardíaco. E aí, passando pelo médico, aquela coisa toda ali, fazendo um check-up diagnóstico, era ansiedade. Fisicamente ela estava bem, todas as taxas tranquilas, não tem problema cardíaco, nem histórico familiar, mas a mente dela criou uma situação de um aprendizado que ela já tem e criou um pânico, uma ansiedade que quase matou essa pessoa. É as famosas doenças psicossomáticas. A gente ainda vai fazer um encontro, não dentro desse projeto, que é algo totalmente diferente, só sobre esse tema. Mas as perguntas que você vai fazer quando você estiver nessa sensação de medo e insegurança é: do que exatamente eu estou com medo? Seja específico. Olha, eu estou com medo de ser assaltado. Estou com medo de fracassar. Estou com medo de ser rejeitado. Estou com medo de errar. Eu estou com medo de ser criticado aqui. Eu estou com medo de perder alguém. Eu estou com medo de morrer. Anota. Depois você vai fazer essa segunda pergunta. Esse perigo, esse medo, essa sensação está acontecendo agora ou eu estou imaginando que pode acontecer? Tem alguma coisa acontecendo? Tem uma ameaça, alguém, um local? Eu estou num local perigoso, eu estou exposto a alguma coisa, algum perigo? Ou eu só estou imaginando isso? É algo da minha cabeça. Terceira pergunta. Quando foi a primeira vez que me senti assim? Existe alguma lembrança da sua infância ou da sua adolescência ligado a esse sentimento? E aí você vai pensar. Muitas vezes essa é a pergunta mais difícil de responder, porque na maioria das vezes a gente não consegue lembrar quando que começou o trauma, a crença limitante, o bloqueio, mas a gente está nos encontros, a gente vai descobrir. Quarta pergunta. Que conclusão
eu tirei naquela época? Vamos dizer que você lembrou a primeira vez que você se sentiu assim, ou a última vez, e aí você vai ter uma conclusão daquela época. Qual foi a conclusão? Eu, eu não sou capaz, eu não posso confiar, vou decepcionar as pessoas. Essas perguntas é para você fazer uma autoanálise, para você entender o que está passando dentro de você e fora. E você pode fazer mais uma pergunta. Essa conclusão que eu tive, né, naquela época, a conclusão que eu tive da última vez que isso aconteceu, ou da primeira vez, foi essa. Hoje, ainda corresponde a essa realidade? Eu ainda estou exposto a risco, eu ainda estou morando num lugar perigoso, eu ainda estou passando por um lugar que pode acontecer isso? Pode, eu estou convivendo com as mesmas pessoas que me fizeram isso? Esse exercício, essas perguntas terapêuticas e profundas, ela vai ajudar você a perceber que muitas vezes, se não na maioria, o medo atual está sendo alimentado por interpretações antigas, o repertório que você já tem. Você depois, você vai lá na comunidade, tá? Lembra da comunidade? Nessa comunidade aqui, você vai descer, vai procurar a ferramenta que corresponde ao medo e à insegurança. Ela já está postada lá, e aí você vai lá buscar essa ferramenta, vai imprimir, vai olhar ela por completo. Em cada aula eu preparei uma ferramenta, porque isso é um GPS emocional. Ela é totalmente desenhada para você identificar os impactos do medo na sua vida, os sinais que o medo ele demonstra no corpo para você saber identificar. Qual que é a herança emocional desse excesso de medo? E por que você fica preso nisso e não consegue sair? Então, essa ferramenta é um GPS para te orientar, para te ajudar a aprofundar ainda mais o que a gente está falando aqui. Então, ele vai ajudar você a identificar algo que talvez a gente não falou aqui, talvez você não percebeu. E cada vez que você sentir medo ou sentir desejo de trabalhar isso, você vai rever essa aula, você vai rever essa ferramenta, porque ela vai te mostrar. Observe no GPS ali, ó. Ele começa mostrando que o medo ele é um aviso no corpo. Já a insegurança, que está junto ali, aparece quando a mente interpreta esse aviso dizendo: eu não sou capaz. Essa diferença de interpretação ela é fundamental para você. Nem todo medo gera insegurança, mas a insegurança quase sempre nasce da maneira como interpretamos aquilo que sentimos. Então, a insegurança tem algo antes dela. Percebe ali os sinais no corpo. Dá uma olhada, debaixo do bonequinho ali existem uns sinais. Ali são sinais físicos. Respiração curta, frio no estômago. São sinais que o corpo ele demonstra quando você sente medo ou insegurança. Coração acelerado, suor nas mãos, tensão muscular. Esses sinais não significam necessariamente que existe um perigo real, mas eles mostram que o seu corpo ele entrou em um estado de proteção. Então, quando ele entra no estado de proteção, ele vai te mostrar que ele está nesse estado. Por isso que cada ferramenta tem essa parte, sinais do corpo. É onde você vai identificar como o meu corpo está dando esses sinais, eu estou sentindo isso, eu estou vendo isso, eu estou percebendo isso. E essas ferramentas elas vão te ajudar a identificar qual a emoção, qual o sentimento que você está tendo ali. Agora, embaixo ali, ó, impactos invisíveis. Olha os impactos invisíveis, inconscientes, que a gente muitas vezes não percebe, de uma pessoa que tem excesso de medo e insegurança. Olha as áreas e olha o que ele faz. No relacionamento ali, pode surgir excesso de ciúme, necessidade constante de confirmação, dificuldade de confiar no outro. Por quê? Porque você tem o medo da perda.
Por que que você tem o medo da perda? Aí a gente vai lá para aquela aula de traição, de abandono, e aí você vai observando que, deixa eu até voltar aqui, você vai observando que sensações que a gente está falando nessa segunda fase agora, elas estão ligadas àquela primeira fase, na fase, na primeira fase aqui, ó, onde tem as raízes. Então, muitas vezes, você tem lá medo de perder o seu cônjuge, medo de ser traída, medo de ser abandonada, porque você já tem uma raiz. E aí você vem aqui, ó, uma raiz lá, o número 4 da fase um de abandono. Ou você tem uma raiz de rejeição, número 3, ou uma raiz 6 de traição. Agora vai fazer mais sentido para você. Por quê? Quando você observar agora essas emoções nessa segunda fase, você vai identificar por que eu tenho esse medo. Ele nunca demonstrou, o meu esposo, minha esposa, nunca demonstrou interesse por outras pessoas. Por que eu tenho medo de perder? Por que eu tenho medo de ser traído? E aí você volta naquela aula de traição, de abandono, aí você vai entender. Mas eu nunca fui, é o meu primeiro casamento, eu nunca fui traído por namorado, noivo, esposo, mas você teve uma sensação, a percepção, um aprendizado de traição dos seus pais quando aconteceu isso, e aí você entra nessa aula. Está entendendo que uma coisa é ligada à outra, que a gente tem que ter essa essa percepção das raízes. Por isso que esse projeto todo aqui ele é bem completo. Ele é dividido por identificar as raízes e agora a gente vai para as emoções, para você ir linkando o presente com o passado. E aí você vai ter respostas, explicações. Conseguiu compreender? Você está conseguindo agora entender que o que você está passando ou já passou, existe uma raiz e existe uma cura? Igual aqui sobre o medo e a insegurança. Como que a gente pode começar a superar isso? Superar o medo não significa que você nunca mais vai senti-lo. Eu falei no início que a gente precisa do medo para ele nos impedir de nos machucar, até mesmo de morrer. Mas significa impedir que ele tome o controle das suas decisões. O excesso das coisas, das emoções e sentimentos, ela nos ela toma controle das nossas decisões. É isso que a gente não pode perder. Alguns passos que podem te ajudar. Primeiro, você vai nomear a emoção. O que eu estou sentindo? Em vez de dizer, eu sou inseguro. Você vai começar a mudar isso. Você vai falar, eu estou sentindo inseguro nesse momento. Isso vai lembrando e vai treinando o seu cérebro que a emoção é um estado, não a sua identidade. Então, falar eu sou tímido, você rotulou e declarou para o seu cérebro que você é tímido. Agora, você fala, nesse momento, agora eu estou me sentindo com vergonha. É diferente. O seu cérebro fala, não, ele não é. Ele está sentindo vergonha agora, mas daqui a pouquinho vai passar. Segundo, você vai regular o seu corpo. Você vai controlar com a respiração, você vai relaxar os ombros, você vai começar a perceber o ambiente ao seu redor. Esses sinais, essa linguagem física, ajuda o organismo a compreender que o momento presente, o lugar que você está, as pessoas que estão próximos a você, pode estar seguro. É um lugar seguro, são pessoas seguras. E terceiro, questione tudo o que está acontecendo. Pergunte quais as evidências mostram que eu realmente não sou capaz? Ou estou repetindo uma conclusão antiga? E quarto, dê pequenos passos. Por isso que esse programa, esse projeto, ele é dividido em passos, encontros, dias, etapas, fases. Então você vai dar pequenos passos, um passo de cada vez. A coragem ela cresce quando a gente faz pequenas ações, mesmo sentindo medo. O medo ele vai diminuindo com a sua ação. É assim que novas experiências ajudam o seu cérebro a construir novos caminhos, novas habilidades.
novos comportamentos, e ele vai criando o quê? Novas percepções, novo aprendizado. Eu acredito que hoje você tenha descoberto que você não nasceu inseguro, você não nasceu com medo. Talvez tenha aprendido a se proteger dessa forma. E aquilo que foi aprendido pode ser o quê? Transformado. Quando a palavra de Deus ela renova a nossa mente, as novas experiências que a gente vai tendo, elas fortalecem a nossa confiança. O medo deixa de ser um carcereiro e volta a ocupar o seu lugar correto, o de um aviso e não de um comandante. Hoje eu quero propor um desafio para você. Você vai escolher uma situação que normalmente desperta insegurança em você. Não precisa ser algo grande, enorme. Dê um pequeno passo. Depois você vai escrever o que eu imaginava que aconteceria. O que realmente aconteceu? O que eu aprendi sobre mim com essa tarefa? Com o tempo, você vai começar a perceber que muitos medos eram apenas previsões, não fatos. Você vai perceber que o seu medo e a sua insegurança não era por falta de habilidade ou competência, mas era porque algo estava te travando no passado, agora você descobriu o que era, daqui para frente você vai ter novas percepções, aprendizados, para provar para você e para o seu cérebro que aquilo que aconteceu é passado, você é diferente agora, você tem mais capacidade, você tem mais competência, você tem coragem. Então, independente do medo e a insegurança que você sentir, confronte, afronte, faça. Então, hoje nós compreendemos o quê? Esse encontro de hoje é um encontro sobre medo e insegurança, que não são as mesmas coisas. O medo pode proteger, a insegurança, ela nasce quando passamos a acreditar que não somos capazes de enfrentar aquilo que a vida representa, as circunstâncias representam, o momento representa. E nos próximos encontros, nós vamos continuar, claro, a nossa jornada, aprender a transformar outras emoções que também influenciam profundamente a nossa maneira de viver. Na anterior, a gente falou da ansiedade, essa é medo e insegurança. E a próxima, deixa eu ver aqui, a próxima a gente vai falar sobre dependência emocional. Então, um assunto vai completando o outro. Então, se você faz parte dessa jornada de 30 dias, você vai lá na comunidade agora, vai baixar o seu GPS, esse GPS aqui. Ele faz parte desse projeto, desses encontros. Você vai entender tudo que está ali, você vai ler, vai baixar, vai imprimir, vai rascunhar, rabiscar, vai zerar tudo que está ali. E depois você vai lá na nossa comunidade e você vai colocar aqui, vai deixar o seu feedback debaixo da aula, como os alunos têm feito. Então, cada aula eu posto o vídeo da aula e posto a ferramenta. Você vai colocar debaixo da ferramenta, na comunidade, qual foi a percepção que você teve, o aprendizado que você teve hoje. O que você entendeu? O que você melhorou? O que você ainda sente de dificuldade de mudar sobre esse medo e essa insegurança? O que você identificou? Esse feedback, ele é terapêutico, a escrita terapêutica, é isso que você vai fazer. Então isso é importante para nós. Agora, se você está vendo esse vídeo, talvez dentro de um grupo ou perdido em algum canal do YouTube e não faz parte ainda desse projeto que são 30 dias de jornada, saiba que cada aula, cada encontro foi construído para conduzir você passo a passo, da identificação das raízes à transformação emocional e espiritual. Se você tiver interesse de trabalhar junto com a gente, crescer junto com a gente, será um privilégio caminhar com você nessa jornada. Que Deus fortaleça o seu coração, ensine você a caminhar com coragem e lembre-se diariamente que a sua identidade não é definida pelos seus medos, pelas suas inseguranças,
mas pelo amor e a presença do Eterno na sua vida. Nos vemos no próximo encontro, quando nós iremos falar sobre, já esqueci aqui, são tantas aulas, sobre dependência emocional. E ali você vai entender o quanto ela faz diferença na nossa vida quando nós deixamos de ser dependente emocional de alguém. E se você tem interesse de se inscrever para participar desse encontro, desse projeto, dessa jornada de 30 dias, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Só você clicar, se inscrever, você já vai entrar aqui para dentro. Espero você então amanhã no nosso próximo encontro.